Endometriose e fertilidade. Esse é mais um podcast da FIV São Paulo. Eu sou Rodrigo Romano, médico, especialista em reprodução assistida. Estamos aqui também com o Dr. Leopoldo Tso para bater um papo sobre esse tema tão relevante na nossa especialidade. E aí, Leopoldo, endometriose e infertilidade, eu acho que é um dos temas mais importantes na nossa especialidade, né? E gera muita dúvida nos pacientes e é muito frequente no nosso consultório. Fala um pouquinho para a gente de como que é a paciente que chega com esse perfil dentro do consultório. Bom, Rodrigo, como você bem disse, a endometriose é uma das principais causas de infertilidade, né? E acho que antes da gente falar sobre o perfil da paciente que nos procura com endometriose e infertilidade, é importante que as pessoas saibam o que é endometriose, né? A endometriose é um processo inflamatório crônico decorrente de uma menstruação retrógrada. Existem várias teorias, mas essa é a teoria mais aceita. Então, o endométrio, que é o tecido que reveste o útero por dentro, que é o que a mulher menstrua todo mês, ele sai sob forma de sangramento. E uma parcela das mulheres tem o que a gente chama de menstruação retrógrada. A menstruação é como se ela menstruasse um pouquinho para dentro da barriga todo mês. E esses focos de endométrio, eles vão se implantando. Então é como se esse processo, essa célula, esse tecido fosse causando uma alteração da arquitetura da pelvis. É como se levasse aderências e chamasse células inflamatórias. A gente sabe que hoje a maioria das mulheres que têm endometriose não sentem nada, mas uma parte tem dor, tem cólicas fortes e outra parte tem infertilidade. E algumas mulheres têm as duas coisas, tem dor e infertilidade. Para você ter uma ideia, 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva têm endometriose. Mas as mulheres que têm dificuldade para engravidar, a gente encontra endometriose em 50% até 65% das vezes. Então, o perfil das pacientes que nos procuram no consultório com infertilidade e que têm endometriose são mulheres que normalmente têm associado uma dismenorreia. O que seria dismenorreia? São cólicas intensas. São cólicas, não uma cólica esporádica, são cólicas intensas todo mês que atrapalha a vida da paciente, que diminui a qualidade de vida, que faz com que ela tenha que se ausentar das suas atividades corriqueiras, que ela precisa utilizar um anti-inflamatório, um analgésico. Então essas pacientes merecem uma investigação. Dismenorreia, cólica menstrual, não é um sintoma que a gente tem que considerar normal. E você acha que pode ter um fator familiar envolvido? Quer dizer, a hora que você vai entrevistar a paciente, você costuma perguntar se tem alguém na família que já teve endometriose. E também no consultório de infertilidade, você acha que a queixa de dor, ela sempre é presente ou ela pode ter só infertilidade? Bom, com relação ao caráter familiar, a endometriose tem um caráter familiar sim. Mulheres que vêm de famílias de mulheres que tiveram endometriose, nós ficamos mais atentos, né? Se ela realmente tem como as outras da família. E com relação à dor, claro que tem outras causas de dor, de algia pélvica que a gente chama, né? Miomas, alterações locais, processos infecciosos, né, que podem levar a um quadro álgico. Mas, sem dúvida, quando a gente tem uma paciente que tem dificuldade para engravidar e tem dor, ou dor na relação, ou aquela dor, como eu falei, aquela dor, aquela cólica menstrual incapacitante, a gente tem que investigar a endometriose, não tem como a gente fechar os olhos para isso. E agora, já que você tocou nessa parte da investigação, como que a gente investiga a endometriose na paciente? A hora que você fez a anamnese, você detectou que essa paciente, você identificou que essa paciente tem um fator de risco para ter endometriose, como que você vai descobrir se ela tem ou não? Como que você faz o diagnóstico dessa doença? Frente à suspeita de endometriose, a gente vai lançar mão de alguns exames, além, claro, do exame físico. Algumas vezes no exame físico a gente consegue identificar alguns focos de endometriose no toque, né, algumas lesões nodulares, mas os exames de imagem, principalmente o ultrassom com preparo intestinal e a ressonância nuclear magnética da pelve, são os exames que nós utilizamos na prática clínica com mais frequência para identificar a endometriose, principalmente a endometriose do ovário e o que a gente chama de endometriose profunda, né, aquela endometriose que vai para a parte intestinal também. Tem uma íntima relação entre o sistema digestório e o sistema reprodutor.
e muitos dos focos de endometriose levam a aderências e a formação de lesões nodulares entre o intestino e a trompa, entre o intestino e o ovário. Então a gente lança a mão desses exames de imagem. Agora, uma dúvida muito frequente que o pessoal tem é assim, uma vez feito o diagnóstico de endometriose, é sempre cirúrgico o tratamento? Não, o diagnóstico, frente a um diagnóstico de endometriose, a gente vai levar em consideração, claro, a ideia é personalizar o tratamento, levando em consideração a idade da paciente, o desejo reprodutivo, a reserva ovariana e a sintomatologia. Tem pacientes que têm endometriose, algumas vezes a gente detecta focos de endometriose, mas a paciente é assintomática. Eu vou ter uma abordagem. Agora tem outras pacientes que têm infertilidade, tem um quadro de dor muito importante e que realmente aí a gente vai pesar mais a favor do tratamento cirúrgico. Então, resumindo, o tratamento da endometriose, ele leva em consideração a idade, o desejo reprodutivo, a sintomatologia e também, claro, a gente tem que compartilhar isso, né, os riscos e os benefícios dos tratamentos com a paciente. Agora, existem alguns casos que têm realmente indicação cirúrgica, né? Quais são as condutas que a gente deve tomar antes de operar essa paciente? E também, se a paciente tem uma endometriose grave, ela realmente engravida menos do que as outras pacientes? Tá. Do ponto de vista de tratamento, né, quando a gente pensa em fazer um tratamento cirúrgico, e aí eu já chamo a atenção que as pacientes que têm mais sintomas, que têm um quadro de dor mais importante, realmente o tratamento mais eficaz é o tratamento cirúrgico, é o tratamento mais resolutivo. Porém, muitas das vezes, os focos de endometriose acometem os ovários. E o ovário é um órgão que abriga uma célula muito especial, é uma célula única do corpo da mulher, que são os óvulos. É a única célula do corpo da mulher que tem a capacidade de transmitir a sua carga genética. E esse estoque de óvulos é estabelecido na vida intrauterina. A mulher não produz mais óvulos depois que nasce. Então, se eu preciso lançar mão de um tratamento cirúrgico em que eu vou retirar os focos de endometriose nos ovários, por mais cuidadoso que seja o cirurgião, ele vai inadvertidamente retirar, além do cisto de endometriose, ele vai retirar folículos, vai retirar os óvulos. Pode afetar a reserva ovariana. Pode afetar a reserva ovariana. Então, um cuidado que a gente tem que ter, primeiro é avaliar a reserva ovariana dessa paciente antes de iniciar a cirurgia, antes de indicar a cirurgia. E, além disso, se possível, discutir e indicar uma reserva, na verdade, uma preservação, um congelamento de óvulos. Hoje a gente tem essa ferramenta a possibilidade de congelar os óvulos, né? Então, se a gente congela esses óvulos e eventualmente a cirurgia ela acaba diminuindo muito a reserva ovariana, e isso não tem o que a gente fazer, não tem o que a gente faça para retomar essa reserva, então a gente pode indicar um procedimento pré-cirúrgico de congelar esses óvulos. Aí tratar a endometriose cirurgicamente. Se a cirurgia afetar a reserva ovariana, a gente tem como se fosse, vamos dizer assim, um seguro, que nós já congelamos os óvulos e essa paciente poderia utilizar esses óvulos se for necessário depois do tratamento da endometriose. Legal. Agora, não é toda paciente que tem endometriose profunda ou endometriose grave que tem indicação de congelar. São casos mais específicos, né? Sim. Você fez a outra pergunta, eu acabei nem comentando, né? Que a endometriose é uma doença um pouco enigmática. Não significa que a paciente que tem endometriose profunda vai ter mais sintoma. Então, não tem uma relação direta de sintomatologia com o grau de endometriose. O que eu quero dizer com isso? Que a paciente que tem menos sintoma tem uma endometriose leve e que a paciente que tem mais sintoma tem uma endometriose mais grave, mais severa. No entanto, quando a gente encontra endometriose mais grave, aquela que acomete os ovários, que acomete a parte posterior, que leva a aderências do intestino, ela realmente se associa com mais infertilidade.
principalmente a endometriose ovariana, porque a endometriose que afeta o ovário, ela diminui não só a reserva de óvulos, mas também a qualidade de óvulos. E a qualidade de óvulo é fundamental para que a gente tenha bons embriões. Tá? Então, resumindo, é difícil porque parece simples a gente pensar assim, bom, se tem uma endometriose, eu vou fazer um tratamento, eu vou fazer uma cirurgia, retirar os focos e depois eu vou engravidar, seja espontaneamente ou seja por fertilização in vitro. Mas a gente sabe que a endometriose ela é multifatorial em relação à infertilidade. Ela pode atrapalhar a captação dos óvulos, leva um problema na tuba, leva aderências, diminui a qualidade dos óvulos, pode diminuir a reserva de óvulos e também, consequentemente, formando embriões de pior qualidade, implanta menos, portanto, engravida menos. Agora, uma vez que você fez ou não o tratamento cirúrgico, você identificou que a paciente tem a endometriose, preservou ou não os gametas antes de fazer a cirurgia, enfim, chegou a hora dela engravidar. Existem alguns protocolos específicos para a gente fazer a indução da ovulação e a transferência embrionária. Como que a gente lida com isso depois que você já está no caminho da fertilização in vitro? Ou seja, preservou ou não antes, fez ou não a cirurgia, mas você tem um diagnóstico de endometriose, como que você vai fazer o tratamento? Existe um protocolo diferente na FIV para quem tem endometriose? Existe um protocolo, vamos dizer assim, não diferente, mas a gente tem uma atenção especial, principalmente a paciente que tem uma endometriose mais grave. Como a endometriose é uma doença hormônio dependente, né, ela é estrogênio dependente, né, que o estrogênio é o hormônio feminino, o que a gente tenta fazer? A gente tenta esfriar o processo, esfriar a endometriose, fazendo com que essa paciente fique sem o estímulo estrogênico prévio à estimulação. Isso a gente faz com hormônios, a gente bloqueia, faz como se fosse uma menopausa transitória, um mês antes, e depois na sequência a gente começa a estimulação da ovulação. A gente deve estar atentos à reserva ovariana prévia dessa paciente, porque algumas vezes a gente, com a preocupação de diminuir esse processo inflamatório, fazendo esse bloqueio prévio, a gente acaba diminuindo a resposta ovariana à estimulação. Então é importante que a gente personalize, avalie cada caso para saber se essa paciente vai se beneficiar desse bloqueio prévio que a gente normalmente costuma fazer. Outra questão importante, para deixar bem claro, que o tratamento nem sempre é cirúrgico e nem sempre é por fertilização in vitro. Algumas vezes, quando a gente suspeita de endometriose, faz uma videolaparoscopia e se depara com uma endometriose leve, algumas vezes a gente espera 3 meses, uma gestação espontânea, ou faz uma inseminação artificial. E a gente não pode esquecer que a infertilidade ela é conjugal. A endometriose pode ser um dos fatores de infertilidade. Mas e o sêmen do marido? Será que é o sêmen adequado também? Porque algumas vezes, né, não é infrequente, né, Rodrigo? A gente se deparar com uma infertilidade é um problema masculino leve do parceiro. Sim. Então a gente tem que avaliar o casal como um todo. Claro, em todas as patologias a gente tem que avaliar o casal. Então, aquele espermograma é adequado para aquela situação, né? Às vezes a gente tem uma situação limítrofe ali no espermograma que se a mulher fosse muito fértil, talvez o casal não tivesse muita dificuldade para engravidar. Mas quando tem uma patologia como a endometriose, principalmente os casos mais graves que o Dr. Leopoldo falou, aí a gente tem uma dificuldade maior. Bom, a endometriose e infertilidade é um tema realmente muito amplo e que não dá para a gente generalizar as condutas. É sempre a conduta muito personalizada. Nós aqui da FIV São Paulo estamos à disposição, temos alguns links aqui para vocês entrarem em contato conosco, tá? E a gente queria nos colocar à disposição para atender vocês e personalizar o tratamento, que é o mais importante para esses casos, sempre personalizar o tratamento. Sim, acho que isso é o mais importante, né? Mensagens finais, que eu acho que a endometriose é uma das principais causas de infertilidade feminina. Lembrar que a prevalência aumenta de 10% a 15% na população geral para 50% em mulheres que têm dificuldade para engravidar. E naquelas que têm dificuldade para engravidar, que tem uma cólica intensa, que a gente chama de dismenorreia, a gente precisa fazer a investigação.
E o tratamento vai depender, levando em consideração a idade, a reserva ovariana e a sintomatologia de cada paciente. Legal, Leopoldo. Obrigado aí pelo nosso bate-papo e até o próximo podcast, pessoal. Eu que agradeço. E se inscreva no nosso canal.